Dani, Diga. seguinte, obrigada por ter aceitado conversar comigo, né? A gente está fazendo essas conversas desde maio do ano passado, com uma ideia de fazer um registro histórico mesmo, né? Uma coisa que vai ficar aí para a posteridade, para ser Sim. assistida depois, né? E as pessoas entenderem a galera que faz e fez a cena cultural da cidade acontecer nesse momento. Então, eu queria fazer um registro mesmo da sua trajetória e dos projetos, né, em que você já esteve envolvida, especialmente circular, desde o comecinho. Então, assim, queria que você me contasse um pouco do teu interesse e do teu envolvimento com arte. Como é que começou isso até chegar na Circular Pocket? Como é que foi isso? Bom, sempre eu fiz faculdade de jornalismo, né? E desde que eu entrei na faculdade, eu tinha interesse em trabalhar com jornalismo cultural, mais especificamente na área de música, assim, era uma coisa que me interessava muito. E dentro da faculdade, eu conheci uma pessoa, a Karen Gomes, né? Futuramente veio a ser minha sócia, que também tinha esse interesse. Então, assim, no final, quando a gente estava para concluir o curso, a gente parou e falou, putz, eu queria fazer algum produto, alguma coisa legal, assim, que tivesse a ver com algo com que a gente queira trabalhar. E ela tinha essa mesma visão. Aí ela surgiu a ideia, ela veio com a ideia da revista, da Circular Pocket, né, que é uma revista de bolso, a partir de uma referência de uma zine que ela pegou em Foz do Iguaçu, em certo ponto da faculdade, lá que ela guardou, e daí no último ano a gente falou, putz, isso aí é legal, não tem nada rolando desse jeito em Maringá pra gente fazer. Dá pra gente tentar fazer. E a gente meteu a cara para fazer inicialmente o que era só um TCC. Então, assim, nosso TCC seria uma revista de bolso, impressa, né, de distribuição gratuita, que falasse sobre cultura independente em Maringá e, no início, ainda mais focado em música independente. Ela era, assim, um projeto, uma ideia apenas, né, uma proposta, a princípio. E aí a gente foi desenvolvendo essa proposta, aprofundando ali, criando as editorias e fazendo todo esse processo na criação do TCC. Fizemos a diagramação da primeira edição fictícia da revista, e daí com ela toda pronta, com o TCC apresentado, aprovado, a gente meio que se apegou, né, ao produto Aham. final, e rolou um estímulo, assim, das pessoas que viram, que conheceram esse trampo, e dos professores que viram o TCC, para a gente viabilizar isso, fazer essa revista rodar. E aí foi, assim, foi 100% a gente metendo a cara mesmo. Na época eu era estagiária de jornalismo, a Karen também trabalhava com outra coisa, tipo, não tinha, a gente não era dedicado, não falamos, vamos começar um negócio. A gente falou, vamos lançar uma revista, nosso projeto de jornalismo cultural aqui, a princípio pensando em fazer, quem sabe, apenas uma edição. Aham. Aí a gente fez essa primeira edição, foi atrás de patrocínio e tal, para viabilizar. E aí, como a gente já ia fazer a revista, a gente falou, poxa, vamos fazer uma festinha para comemorar a primeira edição. Aí a gente foi atrás de produzir um show mesmo, daí com bandas locais, a gente fez exposição de arte, exposição de foto, enfim. A gente fez assim, tanto na revista, tanto no conteúdo da revista, quanto no molde dessa festa de lançamento, bem a proposta que a gente carregaria para circular, assim, para em todas as edições seguintes, e até depois ela virar de circular cultural, né? Que é essa ideia de valorizar a produção cultural local, dar um espaço de mídia para a produção cultural independente, que naquela época, que assim, isso tudo foi em 2012, eu acho que eu não cheguei a falar o ano, faz quase 10 anos já. Então a primeira edição Uhum. foi em 2012. Meu Deus, me senti uma idosa falando isso. O ano que vem tem aniversário, É? então. Não, É? Em dezembro de 2022, vai fazer 10 anos, né? Naquela época, a realidade, assim, com mídia de forma geral, com a internet, era completamente outra. A gente era Orkut, basicamente, MSN, era uma parada, assim, uma realidade muito distante do que a gente está hoje. A relação que a gente tinha com as mídias oficiais era completamente diferente. A gente tinha muito mais dependência disso para divulgar a cultura. Qualquer e coisa como é cultural. Sim, e como é que foi a repercussão?
dessa nova mídia, desse novo meio de comunicação, né? Porque você já falou, é um espaço para o que é independente, né? Para o que é alternativo, ou seja, aquele espaço já difícil de alcançar para a produção cultural, era mais difícil ainda para esse nicho, né? Para essa música independente, alternativa, tal. Como é que isso pegou na cidade, assim? Então, de repercussão do público, eu acho que a sensação, assim, foi meio que eu acho que até posso falar pela Karen nisso. A gente teve meio que a sensação de que todo mundo sentia falta da mesma coisa que a gente, sabe? Que a gente viabilizou um negócio que não era só a gente que queria que existisse, que tinha mais gente que falava, putz, realmente precisava de algo assim, realmente a gente não pode ficar só dependendo, que na época era um grande jornal, né, que Maringá tinha, além Uhum. das canais de TV. Só dependendo de uma grande mídia para divulgar tudo de cultura local que acontece aqui, porque quando vem coisa mainstream, alguma coisa grande de fora, sempre vai sobressair a cultura local, né? Precisava de alguma coisa que priorizasse mesmo o que era feito aqui. E aí a gente, a recepção de público, assim, acho que foi muito isso. E aí tem o lado de repercussão de como o mercado recebeu isso, que a gente ia atrás de patrocínio para viabilizar a impressão da revista e tudo mais. E era uma coisa muito vista, eu acho que isso acontece ainda hoje, mas naquela época ainda mais. É, muito pouco vista como algo profissional, a cultura independente, a produção cultural independente em Maringá. E o jornalismo cultural não foi diferente, era muito sei lá, essa pecha aí de que jornalismo cultural ou de que a produção cultural é hobby, é algo paralelo, assim, que não é tão levado Uhum. a sério quanto outras áreas, outros setores produtivos, assim, da sociedade, né? Então teve Uhum. essas duas áreas. De qualquer forma, mesmo dentro do mercado, a gente achou parceiros legais, assim, pessoas que estavam começando o negócio, tudo mais, que acreditavam na ideia, sempre tem, né? Uhum, graças a Deus. Continue sempre tendo. E como é que foi essa história da Circular Pocket? Quanto tempo ela durou? Quantas edições teve? Quais foram as reestruturações que ela passou, né? Porque teve algumas mudanças de sessões e tudo, né? O que que você tem para contar para a gente, assim, do que vocês fizeram de mais legal e tal? Depois que a gente lançou a primeira edição da revista, a gente gostou ali, viu que tinha espaço para o negócio, falou, beleza, vamos nos estruturar para começar a fazer isso daqui para frente. Aí a revista, ela era, desde a proposta, de quando ela era só uma ideia, tinha uma proposta de ser bimestral, e a gente criou essa proposta de não ser mensal, até quinzenal que fosse, porque a gente sabia que éramos duas pessoas com outros empregos oficiais fazendo, né? Então éramos duas pessoas, eu e a Karen Gomes, que também que se formou comigo, né? Que fez o TCC comigo. E a gente fazia tudo. A reportagem, a diagramação, a distribuição, ia buscar a caixa na gráfica, saía distribuindo a revista de canto em canto, parava em fazer 500 paradas, assim, a gente distribuía a revista gratuitamente, assim, em faculdade, então tinha nas cantinas da UEM, biblioteca, as faculdades de Sesumar, faculdade de Maringá, as faculdades particulares também. Uhum. Em alguns lugares parceiros, assim, algumas lojas e negócios parceiros, tipo o Vaca Louca, o Atari, o Kubitschek, antigo, Kubitschek, vários bares, assim, várias lojas que a gente tinha parceria. Enfim, a gente Aham. distribuía em todos esses lugares. E aí foram, acho que, se eu não me engano, 14, 15 edições impressas da revista que a gente fez Uhum. na bimestralidade, né? Então a gente ficou fazendo até 2015, até o final de 2015, a gente imprimiu revista. Começou, como foi dezembro de 2012, até 2000, final não, até meados lá de 2015 a gente imprimiu. Eu acho que foram 15 edições, agora até me deu um branco se foi 14 ou 15 impressas. Todas tiveram um lançamento? Porque aqui tem 16 no seu currículo que eu consegui Todas com minhas tiveram um contas. lançamento. É que depois que a gente parou de imprimir, a gente lançou a revista só. A gente não conseguiu viabilizar tipo, a impressão. A gente fez mais uma Uhum. edição no mesmo formatinho para ser lida online. Então, ela teve um lançamento também. Então, assim, Uhum. impressa foram 15, eu acho que, ou 14, eu não tenho certeza. E a gente continuou até a 16, no formato de circular pocket mesmo. Que daí foi até 2016, inclusive.
Que era aquele formato que a gente tinha, assim, era uma revista com editorias bem formato de revista impressa mesmo, assim, editorias pré-determinadas, uma editoria focada em uma editoria colaborativa, que era algo que leitores mandavam um texto ou alguma arte gráfica, alguma coisa assim. Editoria falando sobre música independente, uma editoria que chamava Completo, que a gente fazia uma coisa, uma reportagem um pouco mais aprofundada sobre algum aspecto cultural, e daí poderia ser uma cena musical, poderia ser alguma coisa de patrimônio histórico, enfim. Foram vários os estilos, assim. Tinha uma editoria de perfil também, que a gente fazia, persona, que a gente fazia um perfil de algumas pessoas que tinham, que eram relevantes, que a gente considerava relevante para a cena. Enfim, a gente manteve esse formato por 14 edições impressas e mais 2 online. Quando a gente viu que a gente não conseguia mais manter a impressão, a gente não queria abrir mão ainda da revista. E até a gente conseguir reformular ela para ela chegar a ser o que ela passou a ser com a Circular Cultural, a gente manteve ela exatamente no mesmo formato, só que digital. Uhum. Como é que foi esse negócio do nome mesmo da Circular? Que eu lembro que tinha o símbolo da catraca, que até virou tatuagem, né? De Sim. vocês e tal. Como que foi essa escolha? A gente fez toda a proposta, todo o projeto da revista era focado em manifestação cultural local. E aí a gente, aquela coisa acadêmica, assim, a gente trabalhava muito o conceito do que é cultura, né? De como a cultura se manifesta, de será que a cultura é só a música, só a arte plástica, só o teatro, ou será que a cultura é tudo isso que permeia, né, as nossas relações? Então a gente trabalhou muito esse conceito na concepção da revista, e a partir disso a gente queria algo que, para o nome da revista, para logo da revista, para tudo sobre a revista, que de fato representasse a cultura de Maringá, não só nesse aspecto artístico, mas nesse aspecto de social mesmo do que é cultura. E aí, se Uhum. você, quem é de Maringá, quem nasceu em Maringá ou mora aqui há muito tempo, com certeza já percebeu que maringaense chama ônibus de a circular. Então, Uhum. era uma coisa que a gente pegava ônibus para faculdade, entendeu? Então, era uma coisa que permeava a nossa realidade ali. A gente falava, putz, a circular, pegar a circular ali é uma coisa muito maringaense, né, de se falar. E a gente queria, ao mesmo tempo, passar essa ideia de que a revista era para estar circulando, era para ela estar em vários lugares, era para você pegar a lei e repassar, e a outra pessoa pegar a lei e deixar no ponto de ônibus, o outro chegar no ponto de ônibus, pegar a lei, sabe? A gente queria passar essa ideia também. Só que antes do nome circular, a gente teve um outro nome inicial, que foi tipo pré-projeto assim, de TCC, e o nome circular, de fato, foi sugestão de uma professora nossa, Juliana Fontanella, que era Ah, jornalista. que legal. Aham. Uhum. Ela que Conheci a falou, isso. Juliana. Acho que você trabalhou com ela, né, até. Sim, E foi uma no coisa diário. assim, tipo, e se vocês. Alguma coisa tipo circular, sabe? Que é como a gente chama. A gente falou, meu Deus, é perfeito, é isso. E pegou, assim, Uhum. ficou. Que deu bem Sim. certo e passou. Foi muito. Sintetizou muito bem, assim, o que a gente queria. E Uhum. o Pocket, E porque era uma de- revista de bolso, né? No caso. Sim, sim. E durante esse período da revista, teve alguma história, alguma situação, alguma pauta que tenha sido marcante, assim, que tem alguma história que você queira contar pra gente, assim, É. registrar, né? Porque os bastidores do jornalismo, né? É. A gente não tem noção, só vê o produto pronto e tal, e sempre tem história, né? Tentar lembrar de alguma coisa mais, assim, específica, mas é que teve muita coisa, tipo, várias A coisas. A Karen gente. tá aí, se ela quiser dar Tá, uma dica aí. se você lembrar de alguma coisa, manda aí Felipe uma tá dica aí pra nós. também, Renato, É. Circulete. Mas rolava uma coisa que eu achava muito legal. Quando a gente começou, assim, a fazer a circular, a gente era bem focada especialmente na música independente, assim, que era o rolê que a gente frequentava, tanto eu quanto a Karen. Fazia bastante tempo. E, então, assim, a gente sabia quais eram as bandas que estavam ali, a gente meio que sabia, conhecia, tipo, sabia quem eram as pessoas. Então, assim, quando a gente falava de música, não era nenhuma, tipo, não tinha grandes surpresas, além do fato de que, tipo, tinham artistas legais que a gente sabia que lançavam coisas legais, então não era nada super surpreendente. Mas depois que a gente começou a fazer a revista, foram surgindo várias outras pautas, e assim,
Eu acho que a gente descobriu uma cena cultural em Maringá, que a gente, independente em Maringá, que a gente também sabia que existia em outras áreas. Então, mesmo a gente Uhum. já inserida, já tendo feito toda uma pré-pesquisa, tal, é um negócio que quando você cutuca a revista, quando você cutuca o tema, ele começa a proliferar, assim, coisas, sabe? Tipo, as pessoas acham que tem muita sensação, assim, quando não é falado, de que tem pouca coisa acontecendo. Ah, mas Maringá quase não tem produção cultural, projeto cultural próprio. Maringá quase tem pouca banda daqui, tem pouco artista daqui, sabe? Acho que rola muito essa sensação generalizada, assim. E a Uhum. revista mostrou exatamente o oposto pra gente. Marília até falou no comentário ali que rolava umas fachadas top. Na festa a É, gente fazia isso também. tá. Era Eu sempre costumo separar mais ou menos em blocos temáticos, porque as coisas acontecem juntas mesmo, né? É difícil você organizar para contar uma história sim. cronologicamente. Mas vamos falar então dessas festas, porque aí vocês saem do jornalismo e entram na produção cultural, né? Sim. E aí, totalmente autodidatas, assim, chegaram já fazendo. Como é que foi isso, esse desafio? Como é que vocês aprenderam a fazer essa produção, sabe? E esses eventos, o que que você tem para contar? Eu acho que foi bem igual, muito como foi com a revista, com o jornalismo cultural, a gente tinha um suporte da faculdade. Agora com a produção cultural foi 100% freestyle, 100% vamos meter a cara e ver o que que dá mesmo, sabe? Foi muito assim. É, Aham. a gente começou a fazer a primeira festa que a gente fez para comemorar, tipo, meio que uma conquista pessoal nossa, assim, tipo, meu Deus, a gente conseguiu fazer, viabilizar a primeira edição da revista, a gente tem que comemorar isso. E aí a gente foi atrás de fazer uma festa num modelo que era o que a gente gostava, assim, que era banda local, artista local, foi Anônimos Aduzidos e Maracatu Engazeiro, de música e manifestação cultural, assim. Aí teve um monte de coisa, teve exposição de foto, a gente teve muito parceiro, muita gente que entrou, assim, topou entrar com a gente nessa. A gente se jogou de cara, mas levou um monte de gente, trouxe, tipo, foi porque um monte de gente topou, sabe? Porque um monte de gente quis ir junto. E aí vai desde a galera, tipo, de fotógrafo, tipo, a Isa Angioleto, ela participou muito desse começo da revista, das próprias bandas que topavam, assim, tipo, não, bora, vamos comprar ideia e vamos topar, e vamos ver o que que dá também. Esse começo teve muito isso, de próprios amigos nossos, tipo o pessoal do Goma Arquitetura, que fazia esse esquema das fachadas, a gente sempre fazia, porque as festas eram sempre no Tribus, né, no começo. O Tribus da Cerro Azul, e o Tribus é uma parede preta. Então era uma tela em branco e a gente sempre fazia alguma coisa na fachada. A gente, no caso, as meninas do Goma, o pessoal do Goma fazia, né, alguma coisa na fachada pra gente marcar o lugar, assim. Então a festa ela foi se desdobrando em várias manifestações, assim, submanifestações culturais, que foi trazendo um monte de gente para perto, assim, da gente. E aí vai desde das atrações da festa em si, a gente fez festa que teve gente grafitando, a gente fez festa com exposição de quadro, de foto, de tudo que é exposição de artes visuais, assim, rolou. Uhum. A gente fez festa com maracatu, banda local, enfim. Mas começou ali, começou nesse negócio da gente querer fazer uma festa para comemorar. E aí depois que a gente fez a primeira, acho que daí que veio aquela sensação que eu comentei que não era só a gente que sentia falta de algo assim. Porque foi quando a gente Uhum. sentiu, assim, na festa, acho que se não tivesse tido a festa, provavelmente, talvez a gente nem tivesse continuado com a revista por tanto tempo. Porque acho que a festa foi, tipo, o nosso termômetro da aceitação do negócio, Sim. assim, da ideia. Porque foi legal, deu uma galera, as pessoas ficaram, tipo, empolgadas com a ideia da revista também. E aí, daí pra frente, a gente falou, tá, então a gente vai continuar fazendo a revista, mas se a gente vai continuar fazendo a revista, será que a gente continua fazendo a festa também? E aí Sim. foi, tá, tem umas bandas aí que eu queria trazer pra Maringá, assim, que faz tempo que não vem, que eu queria ver o show e ninguém nunca traz, porque não tem muita gente produzindo show, até tem, mas tipo, de outros nichos musicais ali que a gente não pega essas bandas que a gente quer. E se a gente for atrás de algumas bandas que a gente quer ver? Começou meio assim.
meio meio metendo a cara pra gente ver as bandas que a gente queria ver o show. E isso não vinham pra cá. Tanto é que a segunda festa que a gente fez, depois dessa primeira, que foi com as bandas locais de lançamento da revista, foi show do Garage Fãs, que era uma banda que eu e a Karen somos, né? Muito fãs, a gente gostava muito, fazia um tempão que a gente queria. Eles tinham vindo pra Maringá anos antes, assim, e fazia um tempão que a gente queria ver um show e não rolava nunca. E aí a gente falou, vamos fazer. Se não tá rolando por outros meios, a gente vai fazer. E aí, a partir, quando a gente foi a primeira produção daí externa, assim, produção de trazer uma banda de fora, aí foi 100% metendo a cara, 100% assim, aprendendo completamente na prática. A gente não teve nenhum grande embasamento, assim, para começar a fazer. Foi meio sentindo e fazendo. E aí, a partir dessa segunda, foi virando meio... A gente foi criando um método de trabalho ali para fazer a produção. E daí foi tendo a necessidade da gente entender melhor, se profissionalizar um pouco mais e tudo mais. Mas começou bem a gente, assim, por nós. E quando você fala parceiro, eu estou entendendo que não tem cachê, né? Que você está fazendo uma coisa meio no esquema de bilheteria, alguma coisa assim. Como é que se viabilizava financeiramente? Como é que vocês A gente... conseguiam arcar com isso? Tudo que a gente fazia das festas era a gente fazia a festa, fazia as dívidas, né, dos gastos da festa e rezava para dar bilheteria suficiente para a gente pagar tudo depois. Era basicamente isso. Oh, reza forte. Era 100% assim, tipo, fortes emoções. E quando eu falei muita coisa, que falei parceria e tal, algumas coisas eram, tipo, teve muita gente que fez exposição, que é um trampo, né? A pessoa viabilizar uma exposição para um evento e tudo mais, e que fazia assim, porque queria estar junto, queria estar perto, queria fortalecer de alguma forma o nosso trampo, que também fortalecia o deles e entrava meio que nesse ciclo. Mas teve muita coisa também que não era parceria 100% tipo, de graça, mas galera que topava cachê simbólico, galera que topava, assim, basicamente pagar a hora de trampo. Bem o que o povo falou, rezando pra não chover no dia, porque era tipo, chover era 100% certeza de que ia dar ruim. Fracasso. Porque Maringaense não gosta de chuva. não pode tomar uma chuvinha, nada. Mas era sempre assim. E a gente teve, assim, nossa, a gente apanhou pra caramba, a gente levou vários prejuízos, a gente passou por vários perrengues, assim, então a gente fazia assim. A festa, a gente não ia atrás de patrocínio, nunca, no começo, não era festa. A festa era uma festa, tipo, a galera pagava pra entrar e era essa grana que a gente usava pra viabilizar a festa. E aí a gente viveu num ciclo, assim, por algum tempo, que era assim, a festa dava prejuízo ou dava, tipo, 0 a 0. E aí a gente, para pagar o prejuízo da festa, a gente conseguiu usar a grana dos patrocínios da revista da edição anterior, da edição seguinte. Então, assim, a gente fazia a festa da edição 2, tomava um prejuízo. A gente fazia a revista número 3, a gente viabilizava a impressão da revista e conseguia cobrir o prejuízo da festa. A gente fazia a festa número 3 e daí tomava outro prejuízo. Aí ia meio que fazendo isso, assim. Mas, tipo, teve umas... É 13º que eu digo, tanto de prejuízo que a gente cobriu com o salário CLT, com o 13º. Essa aí foi um 100%. Deus abençoe o CLT, 100% nesse momento. E vocês acham que valeu a pena? Vocês foram felizes nesse tempo? Você quer citar algumas bandas que vocês trouxeram, assim, que vocês gostavam? Fizeram muitos shows, né? Foram muitas bandas, porque cada evento tinha várias bandas e tal. Primeira coisa, valeu a pena super, assim, a gente sempre falo muito disso com a Karen, que, tipo, a gente teve vários perrengues, mas teve muita coisa muito legal também. O que a gente aprendeu, e assim, aprender tanto da parte humana, assim, quanto da parte de cultura, quanto aprender sobre, de fato, a profissão mesmo de produção cultural. A gente não aprenderia, tipo, se a gente fosse aprender na teoria, a gente aprenderia em 10 anos o que a gente aprendeu em 2, eu acho, sabe? Foi um intensivão mesmo, assim. Então, acho que altos e baixos valeu a pena. A gente estava num momento da vida que a gente podia se dar esse luxo também, assim, a gente tinha energia vital de jovem, que trabalhava
8, 9 horas por dia e ainda conseguia trabalhar mais 5, 6, assim, e virar à noite 2 dias seguidos no final de semana, sabe? Então a gente era outras épocas. Outro É, tempo. outras. Aí depois que vai chegando no momento que é foda, não dá mais conta. Mas Sim. foi super possível, assim. E aí de banda que a gente trouxe, cara, a gente sempre tenta, a gente sempre. Toda vez eu e a Karen volta mesmo, fala, vamos tentar lembrar todas. É difícil. Mas ó, eu falei que foi Garage Fãs, a segunda edição, a gente trouxe Canastra, também ali no primeiro ano, que é do Rio de Janeiro. Charme Chulo, que é de Curitiba. Primeiro arraial da Circular, a gente começou a fazer o arraial também, fazer uma festa junina. E aí o primeiro foi com Charme Chulo. A gente trouxe Zander, que na época era do Rio, hoje tá em São Paulo, mas é uma banda. Aí, obrigada. Rapadura, Debágios, nossa, muita banda legal. Teve mais coisa, muito mais coisa. Teve banda, a gente Deixa eu trazia ver. muito, sempre trazia coisa assim, a gente sempre tentava colocar alguém de fora, tipo, um nome um pouco maior, assim, que carregava meio que o, Uhum. o cartaz de divulgação, assim, da festa, era tipo show do Canastra, show do Debágios, show do Rapadura. E a gente sempre colocava pelo menos uma ou duas bandas locais ou regionais. A gente trouxe banda de Londrina também, então tentava fazer esse intercâmbio. A ideia era justamente, quando a gente falava sobre a festa, a gente falava muito sobre isso, assim, era proporcionar esse intercâmbio cultural, de tipo, trazer para Maringá uma banda de fora, do circuito independente de fora, para as pessoas, para o público ter acesso a essa banda, e ao mesmo tempo colocar junto com essas bandas que já estão no circuito independente profissional, bandas locais, que às vezes também já estavam super no circuito independente profissional, outras vezes eram bandas que estavam super começando também. Então, foi bem nessa proposta. A Karen lembrou outra, a Luda Corrente, foi bem no começo também da revista que a gente trouxe, que é um grupo de rap de São Paulo. Foi a primeira vez que eles deram para Maringá e acho que foi a primeira festa que a gente falou, meu Deus do céu, deu certo. Tipo, quando a gente chegou, assim. Porque foi a primeira vez que a gente chegou, a gente ficava arrumando rolê no bar. Até, sei lá, 5 minutos antes de abrir o portão. Quando abriu o portão, a gente ia se trocar para voltar. Enquanto a galera entrava. Uhum. No dia do Elo da Corrente, quando a gente chegou tipo, chegando de carro, assim, na frente do bar, tinha uma fila gigantesca. Foi a primeira vez que deu fila pra entrar, assim, filaça. A gente falou, meu Deus do céu, deu certo. Daí chegamos faceira já, né? Na festa. Que legal, é boa essa sensação, né? É. É E não dá o. saudade, não, assim, porque faz um tempinho que, né, que não rolou, não rola esses shows e tal. Dá muita saudade. A gente sempre fala disso, assim, que é uma coisa que, tipo, parou de ser. A gente parou de fazer isso com frequência determinada, parou de ser o ponto principal, assim, do que a gente faz, do que a gente consegue fazer. Mas é uma coisa que a gente não quer deixar de fazer, assim, não quer abandonar. Uhum, uhum. É, porque mesmo depois que a Circular Pocket, a revista, deixou de existir, passou a ser Circular Cultural, mesmo depois que a gente parou de fazer essa festa de lançamento bimestral, a gente participou de alguns outros eventos, a gente produziu Uhum. outras coisas. Então, assim, a gente foi meio que transformando essa ideia, mas a proposta de fazer festa, fazer evento nessa pegada de focada em música independente, em produção cultural independente, é uma coisa que dá saudade pra caramba e que a gente não é uma coisa que a gente falou, tá bom, acho que isso aqui chega. Tá. Jamais. Ainda Me, tá ali, assim. me- Pode acontecer. sim, sim, massa. Me conta um pouquinho como foi essa transição, como é que entra daí Renato, Felipe, como é que se dá essa transição da Pocket para circular cultural? Que vocês pensavam nesse momento, assim? Então, tanto o Renato quanto o Felipe, eles meio que participaram, assim, da circular, não da concepção na faculdade, mas, assim, do que ela foi, de como ela foi acontecendo desde muito, muito, muito começo. O Renato é uma pessoa, a Karen conhecia ele há muito tempo, o Fê também, a Karen que já conhecia ele e que apresentou depois, conheceu por causa do Index, inclusive do Index Sonora, né? Mas assim, o Renato é fotógrafo, ele tirava foto na época, já tirava foto na época, e a gente já
tinha ele por perto ali, tanto para fazer. Tipo, ele fez exposição em festa, teve foto que saiu na revista, nem sei dizer quantas, mas um monte de foto dele que a gente publicou. Então, assim, ele tava por ali. E o Felipe, ele conhecia a Karen, porque a Karen, na época, ela fazia um programa na rádio da UEM também, que chamava, acho que chamava Sem Rótulo, que era sobre música independente. E ela entrevistou o Felipe por causa do Index, nesse Sem Rótulo, e conheceu ele lá. E aí, ele conheceu ela, conheceu a Circular, enfim. E aí, ele estava fazendo faculdade de publicidade na época, né? E aí, ele chegou na gente e falou, ó, vocês precisarem de alguém para fazer essa parte, tipo, de... Vocês vão atrás de patrocínio e tal, para fazer essa parte de anúncio, né? Tamo aí. Tô aberto. E aí, a gente falou, só vem. Não estamos em nenhuma posição de negar nada, venha. E daí entrou, assim, e bateu, né? E deu clique, assim, que bom. Porque aí ele entrou dessa forma e ficou. Assim como o Renato entrou dessa forma, foi nesse esquema de, tipo, tava ali, fazia parte tipo, como amigo, como fotógrafo, como colaborador e foi ficando. E aí, quando a gente parou de imprimir a revista e começou a publicar ela só online, parou de fazer sentido a gente manter aquele formato. Não fazia nenhum sentido a gente, especialmente porque daí já tinha dado uma mudada na forma que a gente consumia, né, as coisas, assim, tipo, na internet, forma que consumia a mídia, mudou, era um momento de transição, que ainda é, eu acho, o tempo inteiro né, agora. Era um momento de transição muito foda, assim, do impresso para o digital. Já era desde que a gente tinha começado a revista, mas quando a gente começou a revista, tinha, sei lá, deve ter uns 50 títulos de revista impressa no Brasil, que em 2012 existia, que em 2016 já não existia mais, sabe? Então, foi bem parte desse movimento. E aí, fazer aquele processo de revista, texto, foto, não fazia mais tanto sentido. Então, a gente falou, putz, vamos refazer essa parada para transformar num site, fazer um negócio mais profissional, assim, mais com cara de, tipo, uma revista digital mesmo, no sentido de um portal de mídia, assim, um espaço de mídia online mesmo. E aí a gente já tava, o Renato e o Felipe já estavam 100% juntos. A gente fez meio que assim, vamos montar nosso time, nós quatro, todo mundo topa? E bora, e todo mundo topou. E a gente foi reformulando essa ideia para primeiro, a princípio, virar uma revista digital, de fato, e não uma revista impressa, publicada digitalmente. E depois, quando a gente virou ali uma revista digital em 2016, a gente já começou a sentir várias outras necessidades. Tanto de agregar produção audiovisual, que é uma coisa que a gente começou a fazer bastante, quanto de transformar a Circular Pocket numa marca mais abrangente. A Circular Pocket era muito vinculada à revista de bolso, à revista impressa. Então a gente queria transformar a Circular num negócio, num guarda-chuva maior ali de outros trabalhos. Então a gente virou um coletivo, assim, formado por nós quatro, eu, a Karen, o Renato e o Felipe, para, princípio, ser uma revista digital com produção audiovisual e depois a gente foi se transformando até chegar no formato da Circular Cultural, que virou uma produtora também. E uma prestadora de serviço, né, de certa forma. Sempre focada em projeto cultural e cultura independente. E como é que vem esses eventos e esses produtos que foram feitos a partir dessa fase, né? Teve as reportagens, né? Os mini docs, não sei como vocês chamam e tal, e foi vindo, né? Circular alternativa, voo de bike, como é que foi? Foi um momento, eu acho, muito. Isso daí veio muito pra gente se juntar ali com o Felipe e tudo mais. Foi um momento de profissionalização, eu acho, da forma que a gente trabalhava. A gente sentiu que, tá, não é viável a gente continuar fazendo dessa forma, tipo, a gente se joga e vê o que dá. Toda vez, para sempre, não dá para viver assim. Eu vou ter 5 úlceras até os 30 anos, se for assim, não vai dar. Então a gente precisa fazer um negócio um pouco mais seguro. Então vamos atrás de como que se viabiliza o projeto cultural, como que a gente faz para viabilizar um projeto cultural com investimento, a gente vai atrás de patrocínio, a gente vai atrás de projeto, vai atrás de projeto de lei, de edital e tudo mais. Então foi esse momento assim, que a gente começou a estudar essas possibilidades para conseguir fazer trabalhos mais robustos, assim, mais
pesados, mais complexos, mais longos até, e daí com menos frequência, mas mais bem viabilizados também. Então aí a gente Uhum. começou, tipo, acho que os projetos iniciais, assim, que a gente começou foi o, o documentário Voo de Bike, assim, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, e a primeira edição do Circular Alternativa, foi o festival. Então acho que em ordem cronológica, o Circular Alternativa aconteceu antes, um ano antes, mais de um ano antes. Eu não sei mais que ano a gente tá, nem que ano foi nada. Eu perdi completamente a noção do tempo. Eu tô com a minha colinha aqui do lado do currículo, né? Mas eu tenho que ficar voltando, porque ele É, tem muitas coisas, né? Às vezes a gente precisa fazer essa panorâmica para sim. conseguir ter ideia da quantidade de coisas que a gente já fez, né? Na É verdade, se a bastante. gente não para fazer, a gente não tem a menor noção, né? Do tanto de coisa. Porque as Exato. coisas vão meio que se sobrepondo, assim, você nem percebe o tamanho, a quantidade do que tá rolando. Eu Eu acho que a acho, circular alternativa vem antes mesmo. acho que ele foi Pela... um marco, assim, acho que foi o Circular Alternativo foi um projeto que a gente viabilizou pelo Aniceto Mática, edital municipal, o primeiro projeto que a gente fez, assim, pelo Uhum. Aniceto. E foi em 2018, setembro de 2018. Se, talvez 21 de setembro de 2018, mas se não exatamente essa data, foi algo próximo. E Uhum. a gente fez um tipo de um evento que foi um formato que a gente queria fazer há muito tempo. Era uma coisa que fazia muito. A gente idealizava muito na época da circular, da festa da circular impressa, que era essa proposta de fazer um evento que juntasse show, fosse gratuito, primeiro fosse gratuito, que a gente sempre fez evento pago, juntasse Uhum. show local e show de fora, e juntasse alguma coisa voltada para a formação na área de cultura independente. Então a gente eram shows, dois shows, foi Carne Doce e Stolen Birds, e um painel sobre produção musical independente. Então, esse painel ele era tanto para quem queria produzir, quanto para a banda que estava no processo de autoprodução, quanto para quem queria entender melhor como funciona o rolê. Assim. Então, a gente trouxe, além das bandas, o pessoal das duas bandas participaram, né, do painel, a gente trouxe também o Marcelo Domingos do Demosul de Londrina, que foi um festival independente que durou muitos anos, né? Que acontecia inclusive por um edital municipal, né, de Londrina, e que foi assim, era uma grande referência de cultura de música independente aqui na região. E o Fernando Dota, que é de um selo do Balaclava Records, que é um selo produtora também de São Paulo, que traz muito show independente, muito show internacional independente também, e que tem Uhum. os artistas próprios do selo. Então tinha várias perspectivas ali da produção independente. O Circular Alternativa foi, na verdade, eu não sei se eu vou estragar sua pauta, mas aqui eu lembrei de uma coisa que, assim, um pequeno detalhe que eu tinha esquecido. Ele foi um. Ele culminou ali depois da gente começar a fazer o Circular no Mojo, na verdade. Sim. Ah, Você veio pode não. depois o Mojo. Veio depois. Assim, a gente ainda fazia o Circular no Mojo enquanto rolou o Circular Alternativa, mas a primeira coisa real, na verdade, a primeira grande coisa que a gente fez com a nova formato da Circular foi o Circular no Mojo, assim, acho que o primeiro projeto maior. Só que é que eu acho Uhum. que eu não lembrei, porque na hora eu falei de edital e tudo mais, o Circular no Mojo foi um projeto completamente independente. Foi um Uhum. projeto audiovisual, era uma série musical, então eram episódios que eram um pocket show, tipo uma jam session, assim, em estúdio, e intercalando com entrevista com as bandas. Era gravado no Estúdio Mojo, do Gabriel Moraes, que nem o estúdio o Gabriel não mora mais aqui, né? O estúdio não tem mais por causa disso. Mas foi uma parceria, assim, a gente era amigo e tal, e a gente falava, a gente idealizava esse projeto. Era uma coisa assim, do tipo de conteúdo que, aí falando por mim, eu sempre gostei muito de consumir, e que eu falava, putz, tá, se tem um negócio que eu acho que é legal de fazer é isso, assim, porque dá espaço, tipo, é uma gravação massa para uma banda independente, tipo, é um material massa para banda, é um puta material legal pra gente, é um negócio legal de fazer, é um negócio interessante de editar, é legal pro estúdio, é legal pra, sabe? Era um formato que interessava muito, assim.
E a gente começou a fazer o Circular no Mojo, assim, a gente formatou a ideia geral e convidamos a primeira banda que ia tocar em Maringá, que era uma banda que a gente já conhecia, já tinha visto 1 milhão de shows e que a gente conhecia, assim, sabia que tinha muita chance de topar e que era Nevilton, que é uma banda de Moarama, mas eles já estavam em São Paulo na época, morando em São Paulo na época, então, e eles estavam num momento, assim, que tava, tipo, saindo do interior e indo pra cidade grande, virar a Uhum. banda. E a gente gravou com eles o primeiro episódio. E aí foi assim, foi um piloto. A gente falou, tá, vamos ver com quem que dá pra fazer daqui pra frente. E aí foi rolando, todos os shows que a gente trouxe depois, a gente tentava fazer uma session lá também, gravar no estúdio também. Os shows que a gente não trouxe também, que outras pessoas traziam, a gente falava, será que rola? A gente ia atrás dos produtores pra tentar fazer, gravar também. Mas aí rolou e a gente gravou, eu não tô lembrando de nada de número. Acho que 8 episódios no total do Circular no Sim. Mojo. E daí ele foi um projeto que foi feito 100% assim, independente. Aí era a gente, né, nós 4, eu, a Karen, o Felipe e o Renato. Teve várias pessoas, o Gabriel Moraes no estúdio, o pessoal do Goma mais uma vez, as meninas do Goma mais uma vez fazendo cenografia. E aí teve uma galera que foi passando, assim, tipo, tanto colaborando para fazer, tipo, a Fer que fez câmera, vários colaboradores, assim, que nos ajudaram no processo. Mas aí foram 8 episódios. Foi Nevilton, foi Corona Kings, que é daqui. Não tá mais aqui, mas era daqui. Foi Zander. Zander é onipresente nos nossos projetos. A banda tá em todo. Tá no audiovisual, tá no show, tá em tudo. Foi Zander, foi... Bugarins, Hierofante Púrpura, que é um episódio, aqueles dois, então tem mais vários que eu não tô lembrando. Cris SNJ, foi foda esse episódio também. Enfim, Fê, Karen, Bozó, vocês lembrarem? Eu não Eles lembro não estão mais. querendo ajudar, né? Não estão. Não, eles estão... eu não lembro. Se eu for Eles estão pensar, lá assim, eu fico... esperando você lembrar. Mas o Felipe confirmou que foram 8 episódios, esse eu acertei. Sim, sim. E aí o Circular no Mojo teve essa coisa legal de ir para o Music Box Brasil, né? Sim, De passar também em rede foi, nacional e tal. Foi. apesar de ter sido esse projeto que a gente fez também de forma independente, a gente já fez com uma mentalidade mais profissional. Então, Uhum, assim, a gente já fez pensando, fala, beleza, a gente vai fazer ele do nosso, tipo, investir do nosso próprio bolso, assim, nosso próprio, sem remuneração, sem, tipo, nosso próprio tempo. Só que a gente sabe, agora a gente entende melhor como funciona esse processo e a gente sabe que ele é um produto viável. Então, assim, a gente já fez com essa mentalidade. E aí, ele acabou por uma sequência de fatores, assim, acabou que ele chegou, que o projeto do Circular no Mojo chegou num produtor do Music Box Brasil, que é um canal de TV a cabo, e eles retransmitem, né, projetos independentes, e daí ele falou, vocês não querem fazer um registro aí do programa de vocês, para passar aqui? A gente falou, nossa, vamos, bora. E aí a gente fez um contrato de, acho que de 2 anos de exibição, uhum. para passar. Então, todos os episódios do Circular no Mojo, eles foram exibidos, além de estarem disponíveis no nosso canal e tal, eles foram exibidos, né, no canal, no Music Box Brasil. Ficaram sendo exibidos parte da programação deles por 2 anos. Então, foi uma coisa, Uhum. assim, que tomou um rumo que não foi exatamente planejado, assim. Foi bem legal. Sim. E só para a gente finalizar o que você estava falando do circular alternativa que veio É. depois, eu lembro que o Carne Doce, eu não fui no show, acho que eu tinha um evento no mesmo dia. Eu vi aqui, foi dia 22 de Eita, setembro. quase. Mas foi um baita sucesso, né? Lotação bem grande ali na praça da prefeitura, assim, vocês estavam esperando que ia ser aquele fervo que foi, assim, aquela quantidade de pessoas? Porque vocês faziam um evento no Tribus, né? Querendo ou não, tinha ali uma limitação de público por ser num espaço fechado. Aí vocês fizeram num espaço aberto e foi o fervo, né? O Tribus, assim, era a lotação máxima, a ideia era assim, lotação máxima, tipo, estourando de gente, 500 pessoas, era pra você não conseguir
se locomover lá dentro, assim, ficar insuportável de cheio. A média era sempre 300 e pouco, 400, isso era uma festa cheia, assim. E aí o Circular Alternativo a gente imaginava que ia dar mais gente, por ser um evento gratuito e aberto, assim. E por Carne Doce tá numa época que eles estavam tocando em muito festival, eles estavam num momento auge, assim. Estavam rodando nos principais festivais independentes do Brasil, eles tinham tocado naquele ano, assim, tinham saído em mídia, tinham lançado disco há pouco tempo, tinham saído em várias listas de melhores discos do ano, enfim. Estavam ali num momento bem assim, então a gente imaginava, só que eu acho que a gente, pelo menos falando aí por mim, por mais que você imagine, eu imaginava que ia ser sucesso, que ia dar gente e tal, mas eu imaginava que ia dar, deu acho que uma média de 3.000 pessoas. Quando você vê o negócio, você fala, caramba, deu tudo isso de gente mesmo, meu Deus. Então foi bem tipo, fora da curva do que a gente fazia, né? Então é Uhum. surpreendente. Mesmo que você que tenha uma expectativa, é surpreendente. Assim, pra caramba. Não nervoso, não dá um medo de dar Super, alguma coisa errada. super. Eu entro num modo, assim, tipo, nesse dia do Circular Alternativo, eu entro num modo meio assim, tipo, fez o que dá, organizou tudo do melhor jeito possível, do certinho, tá tudo certo. Tipo, se der alguma coisa errada, é porque fugiu do meu controle. Então, assim, você tem. Sim. Daí fica meio que nessa, assim, você entrega e confia. É. Porque E nesse daí é. rolê, que dá o quê? Não, eu falo, daí dá esse medo, assim, você fica com esse medo, né? Até acabar, até Uhum. prestar conta. Sim, nossa. E nesse rolê alternativo, que independente e tal, você não chega a passar por situações que a gente já ouviu falar, né? Que acontecem com artistas do teatro e da música, inclusive, daqueles pedidos inusitados, daquelas questões de produção, assim, do povo dá trabalho, né? Aquelas coisas que a gente sempre brinca na produção, né? Que acontece de, no meu camarim eu quero não sei o quê. Isso não acontece nesse rolê, né? Ou acontece? Ah, tá pescando, hein, Rachel? Não, não, de forma geral era bem difícil, assim, mas não dá pra dizer, rolou já, rolou, assim. É, acho que tinha uma coisa muito assim, a gente começou sempre trazendo banda que tava ali, sei lá, ou que a gente já sabia, assim, mais ou menos como que a banda era, mesmo não conhecendo pessoalmente, a gente já tinha uma ideia muito boa, assim, de que, eles devem ser sossegado, a gente sabe que fulano já trouxe e foi de boa, tinha uma noção. Mas aí tinha Uhum. algumas pessoas que a gente trazia que estavam na iminência de estourar, assim, muito. E daí rolou, assim, algumas coisas. E daí a gente tinha muito uma coisa, quando era Circular Pocket, tinha muito uma coisa que era assim, não era que a gente não queria. A gente falava, meu querido, se você quisesse 5 uísques, 80 anos, se eu pudesse, eu te dava. Só que assim, a questão não é nem que a gente não quer, que a gente quer lucrar mais com a festa, é que realmente não tem da onde tirar. Não tem como. Então era muito assim, era uma situação muito assim, mas rola assim, não tem. Não lembro de nenhum caso assim muito específico, uma coisa muito absurda. Tudo Mas contornável. e rolaram algumas decepções, assim, de tipo, alguém que a gente admirava muito, daí trazia e falava, logo você tinha que ser assim. Mas faz Sim. parte, eu acho, né, de quando você. Qualquer relação, assim. Ainda mais acho que a arte que envolve um ego, né? Total, total. Tamo junto. Você sabe, né? Tá. E aí a gente chega no voo de bike já ou tem alguma. Teve uma edição do Intera também, né? Do Festival Intera que vocês fizeram em parceria e tal. Teve, mas foi antes, acho que foi em 2015 a edição do Intera que a gente fez em parceria, que foi no processo ali de fim da revista impressa aí. Foi no momento de transição ali, daí a gente já estava envolvido, tinha uma galera, já estava, existia uma cena, uma movimentação da música independente Maringá muito mais, nossa, muito mais profissionalizada, assim, muito mais galera, muita galera no corre já. E a gente se juntou com uma galera para fazer um Intera, que foi esse festival de 2 dias, que também teve show, teve Curumim, teve Síntese, que a gente já tinha trazido, inclusive, já tinha rolado o show dele anteriormente, inclusive. E aí foi um negócio bem completo, assim, foi um festival que tinha
que tinha exposição de produtor, tipo, galera que fazia roupa, coisa assim, tipo, bazar, assim, de produtor local. Teve exposição de arte, foi um dia, um show à noite, outro show no dia seguinte, em 2 bares diferentes. Então foi um rolê bem... A Karen falou teste de memória essa live. Nossa, 100%. Eu tô percebendo como minha memória tá horrível. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que eu tô falando, que depois eu vou conferir. Eu falei, tipo, 3 anos errados de diferença. Não, tá tudo bem. Nossa, mas Legal. aí mas o Intera foi nesse processo de transição ali. Então ele não foi uma produção da Circular só, da Circular Pocket. A cultural nem existia ainda. Não foi uma produção da Circular Pocket, foi uma produção que a gente fez com uma galera. E Uhum. foi um evento maior, assim. Que na época acho que não existia nem a coletiva, né? Que depois veio a fazer o festival, a continuidade do Festival Intera, né? Não. Foi um momento, essa época, acho que 2015, 2016 ali, foi um momento que tinha esses vários embriões, assim, eu acho, né? Acho que a coletiva não existia Uhum. ainda, mas eles estavam se movimentando para ela começar a existir. Assim como acho que a Uhum. Macuco também estava em formação, se não tinha acabado de nascer, estava prestes a nascer nessa época. Então foi uma época que estavam rolando esses vários pontos assim de organização. E aí a gente fez esse evento e continuamos, e daí rolaram, né, essas organizações, e todo mundo continuou meio que fazendo, né? Continuou nesse rolê daí para frente. Daí o Sim, Intera teve uma segunda edição. Ah, sim, não vou vai nem ter um chutar que ano terceiro que agora. foi. Não É, vou chutar se foi 2019, talvez? 18? Não sei. acho que foi 2018. É, Sim, agora vai ter outra pelo Aniceto, né? Não sei quando exatamente, porque estamos aí nessa nesse ciclo. pandemia, né? Voltando então, pulando mais para frente algumas casas, vou de bike. Chegamos. Eu acho que assim, daí entre Circular no Mojo, Circular Alternativa e Voo de Bike, a gente fez outros projetos menores, a gente fez projetos com outras pessoas, mas acho que essa sintetiza bem, assim. Foi o nosso Voo de Bike, foi o nosso pulo de cabeça no audiovisual, assim, o mais arriscado e o mais de maior dimensão, assim, que a gente teve. A gente queria fazer um documentário, queria a gente queria trabalhar com audiovisual, a gente, como vem de jornalismo tal, minha ideia era fazer um documentário. Eu tinha trabalhado já com audiovisual. Meu primeiro trabalho como jornalista foi em TV, foi no audiovisual. Então, era uma coisa que tinha vontade de trazer. E daí a gente tinha esse adicional, tanto do Felipe e do Renato, que vídeo era uma coisa mais familiar para eles também. Imagem, né, de forma geral, e daí a gente falou, beleza, vamos fazer um documentário. E aí surgiu essa ideia de fazer um documentário sobre mobilidade urbana em Maringá. Porque Maringá é uma cidade... Era uma época que tinha falava-se muito sobre... estava construindo não sei quantos quilômetros de ciclovia, Maringá é referência em mobilidade urbana. Sempre falou-se, né, muito sobre isso. Sobre esse assunto em Maringá. E teve uma edição da Circular Pocket, a revista impressa, que a gente fez uma reportagem falando sobre esse tema. E a reportagem, inclusive, o título da reportagem era Voo de Bike. Então, ela foi meio Uhum. que o embrião do nosso documentário. Assim. Essa reportagem ela era focada no trabalho, numa tese do Thiago Botion, que veio a ser entrevistado depois no nosso, que fazia um estudo sobre a possibilidade, né, de Maringá virar uma cidade cicloamigável. O que faltava, qual era o potencial da cidade para isso. E aí foi meio que a partir disso. A gente falou, vamos fazer um documentário, a gente quer fazer um filme, assim, um audiovisual. Vamos fazer um documentário. A gente pegou essa e falou, por que a gente não pega esse tema que a gente já fez, já conhece e nos aprofundamos nisso. E aí a gente foi atrás de viabilizar o voo de bike, daí foi pela Lei Rouanet. Então a gente fez o projeto já pensando já formatado, desde o nascimento do Voo de Bike para a Lei Rouanet. Então ele é um média-metragem, que é a categoria de audiovisual, o formato de audiovisual, né, que cabia lá. E ele foi assim, a gente foi entre idealizar o projeto, escrever, aprovar, captar verba,
fazer as gravações, a pós-produção e lançar, eu acho que foi entre 2017, quiçá 2016, a gente começou a pensar nisso já, até março de 2019, que foi quando a gente lançou de fato o filme. E porque foi um projeto bem longo, porque para ser um filme, um audiovisual, um projeto mais robusto, a gente fez com pouquíssimas pessoas, com pouquíssima verba também, né? Uhum. Se for pegar proporcionalmente ao custo de um projeto audiovisual, assim. Até da Rouanet. Até a média de projeto audiovisual da Uhum. Rouanet, que é Uhum. um formato caro, né? Então a gente fez, assim, uns, sei lá, 70% do projeto a 4 mãos, assim, as nossas... As 4 mãos, no caso, não, né? A 8 mãos. Porque... Sim. E foi muito difícil? Quais foram os principais desafios, assim, que vocês tiveram nessa produção? Cara, eu acho que a gente teve... Eu acho que o principal desafio foi que a gente, por ter essa limitação financeira e essa limitação... Foi financeira, mas acho que até do nosso modo de trabalho. A gente estava muito acostumado a trabalhar nesse formato de faça você mesmo, muito acostumado a trabalhar nesse formato de tipo, não, manda que a gente assume e a gente vê o que rola depois. A gente teve perrengue porque a gente assumiu coisa que a gente poderia ter delegado, eu acho. Eu acho que rolou muito isso, assim, esse aprendizado de tipo, o trabalho na cultura, a produção cultural e a produção audiovisual, ela não necessariamente precisa ser sofrida. Você pode, sabe, você não tá pagando penitência trabalhando com cultura, não, é só, você pode, você tem direito a ter estrutura, tudo isso, entendeu? E acho que a gente foi, enquanto a gente estava fazendo o projeto, a gente foi sentindo muito isso, assim, a gente achava, não, isso aqui a gente consegue assumir, isso aqui a gente consegue assumir, isso aqui a gente consegue assumir, como se a gente fosse 20 pessoas, com todas as competências do mundo, e aí eu acho que muito perrengue vem disso, assim. Você está trabalhando com uma verba limitada e com esse modo de pensar o trabalho ali, muito disso. Então, tipo, foi uma coisa que esse documentário acho que foi um marco para a gente mudar essa forma de pensamento desse método de trabalho, assim. A gente entender que tem coisa que não precisa meter a cara, você pode repassar, que não, você pode delegar e que funciona, no final das contas, funciona da mesma forma. Eu acho que em projeto cultural rola muito isso, porque primeiro porque a gente é acostumado a trabalhar com pouco recurso, a trabalhar com pouca gente. Segundo, porque sempre rola um apego, né, aos projetos. A Uhum. gente Uhum. sempre se apega, assim, nunca é só um trabalho. Eu acho que isso Sim. é muito claro, assim. Só tô, Uhum. peraí, ligando o carregador, senão vai morrer. Pronto. Sim. E diante de tudo isso que você comentou, como é que você vê o resultado do voo de bike, assim, e se quando você viu o filme assim pronto pela primeira vez, vocês, né? Imagino que vocês tenham visto juntos, não sei. Como é que foi? O que você acha assim? A gente viu, eu vi tantas vezes na edição. Sim, Antes de ver pronto, eu vi tanto ele semi-pronto que sim. eu, sabe, chega naquele. Mas eu acho que, nossa, eu acho é um trabalho que eu tenho orgulho demais, assim. Eu acho que é um resultado muito, muito legal. Eu acho que daí, tanto da parte técnica audiovisual, assim mesmo, do que a gente conseguiu fazer visualmente, de como a gente conseguiu representar Maringá e, e mostrar de fato a vida do ciclista na cidade, de como as imagens, das escolhas estéticas que a gente fez, assim, eu gosto muito, eu tenho muito orgulho. E eu também gosto muito de como a gente conseguiu construir uma narrativa que faz sentido, assim, que ao mesmo tempo que a gente conseguiu, que eu vejo que a gente conseguiu valorizar o que Maringá tem de legal, assim, nesse aspecto da mobilidade urbana, valorizar o que Maringá tem de legal para o ciclista, a gente não super idealizou a cidade, a gente conseguiu manter a narrativa com o pé no chão, assim, de falar, tá, isso é legal, a gente sempre fala, todo mundo fala, olha, como Maringá é uma cidade incrível para se viver, mas se for para ficar exaltando que a cidade é tão belíssima assim para o ciclista, tem esse problema que tem que resolver antes de cantar essa bola. Então a gente conseguiu, Uhum. assim, eu acho que a gente conseguiu alcançar um equilíbrio legal, assim, do filme não ficar bonito
e ficar... Você assiste, você conhece um projeto que pode servir de inspiração para cidades que não têm tanta coisa de mobilidade urbana, mas ao mesmo tempo você vê um produto, tipo um documentário mesmo, um produto jornalístico que mostra que tem muita coisa que tem que ser feita, tem muita coisa que já foi negligenciada. Tem muita gente, tem a vida de muita gente que é afetada por essas questões diretamente, e a gente consegue relacionar isso, de certa forma, também com a cultura, com o acesso à cultura da cidade. A gente falava isso tanto na apresentação do projeto como um todo, assim, de como a mobilidade urbana ela é parte de um projeto de acesso à cidade como um todo. Isso envolve os bens culturais, isso envolve tudo que, por exemplo, que a prefeitura faz de cultural de graça no centro. E que a pessoa que está na periferia, tipo, muito longe, ela tem que conseguir chegar com a mesma facilidade que quem está logo ali, entendeu? Então, acho que isso a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu dar essa volta e, com clareza, assim. Tem lógico que se for fazer a análise crítica, eu vou falar coisa porque a gente que fez, sempre que a gente fez, a gente vai falar, né? Um monte de coisa Mas, no geral, eu gosto muito do resultado. Eu acho que ele foi um projeto bem sucedido, assim, teve um resultado bem bacana. Você percebe o quanto é oportuno quando você vê a repercussão que ele teve na mídia, né? Foi para todos os canais, diversas entrevistas, ocupou espaços que não é sempre, né? Que os projetos culturais ocupam. Então, você vê que é uma discussão pertinente, né? Que estava interessando as pessoas. Sim, eu acho que a gente teve uma questão que foi o timing, assim, de quando o documentário saiu, assim, nesses anos, nesse momento, foi uma escolha do tema, foi muito certeira nisso. E foi realmente essa repercussão com mídia de forma geral, é uma coisa que a gente não tinha experimentado com outros projetos nossos. Então, foi relacionado ao road bike mesmo. É um tema que eu acho que está muito. A gente meio que colocou um pé fora ali da cultura arte, e pegamos um tema que é um pouco mais abrangente, então ele permeia muitos outros setores, assim, então acho que é por isso que teve tanto interesse. A repercussão de mídia local e até da comunidade, assim, que discute mobilidade urbana em Maringá, que tem associação, né, tem a Ciclo Noroeste, tem muita gente organizada falando sobre isso, e a gente tentou muito dar voz, assim, representar de fato o que essas pessoas discutem, o que elas falam, o que elas defendem no documentário. Eu acho que isso funcionou bem. A gente também tentou, de fato, representar muita gente que não faz parte de organizações civis e também é afetada pela mobilidade, né? Mas eu acho que foi muito por isso, assim, é um tema que permeia várias áreas. Ele partiu da ideia da cultura pra gente, da relação com a cidade como um todo. Todo nosso trabalho sempre foi muito vinculado à relação com a cidade, né? A relação com Maringá. A Circular Pocket acho que nasce muito disso, então acho que ele faz parte dessa... Ele tá nesse inconsciente coletivo da Circular como um todo ali, apesar de ser, numa primeira olhada, parecer um tema muito, muito à parte. O voo de bike ficou muito bom mesmo. Nossa, parabéns para todos, assim. Eu lembro a primeira vez que eu assisti foi... Não, mentira, acho que eu já tinha assistido em casa, mas eu não lembro. Não tenho certeza. Mas eu me lembro do impacto que é você assistir no lançamento em praça pública à noite, né? Com os ciclistas lá assistindo também, né? Tinha vários e muito legal. Teve um lançamento no Sesumar antes também, né? Na verdade, acho que foi um primeiro, né? A gente fez Nossa, uma pré-estreia, 2018 assim. parece tão distante, né? 2019 Parece que faz 15 anos isso, né? É muito doido. Ao mesmo tempo, parece que faz uns 2 meses também. Eu não sei, eu não decidi ainda se parece que faz 20 anos ou 2 depende da meses. hora. É muito louco, 100% perdida. Mas a gente fez um pré-lançamento no Sesumar, que daí foi tipo para a equipe, para as pessoas que contribuíram, né, com o documentário. A gente convidou mídia para fazer tipo uma cabine de imprensa mesmo do filme, né? Fazer o ciclo de lançamento de um audiovisual completo, ainda que limitado ao nosso universo aqui de Maringá.
E aí depois a gente fez esse lançamento público num evento da prefeitura, que foi lá na Travessa Jorge Amado. E aí, realmente, eu também já tinha assistido 7 milhões de vezes, até esse ponto aí eu não perdi a conta de quantas vezes eu tinha assistido. Só que o impacto quando você vê ele... É que você vê, o No impacto de quando você telão, vê né? as pessoas recebendo, né? Não só o Sim, filme sendo entregue. Então, isso isso. foi muito legal. E eu acho, também para a gente ir finalizando, né? Eu acho que tem um outro aspecto que eu acho muito importante falar da circular cultural, que é esse outro olhar que vocês trouxeram para a questão da divulgação dos projetos culturais da cidade, né? De você conseguir fazer teasers e boletins com outro nível de qualidade mesmo, né? Que foi uma coisa que foi um diferencial para os projetos, né? E vocês fizeram várias coberturas fotográficas ou em vídeo, além do teaser e, e além daquelas reportagens que a gente acabou também não falando, mas enfim, que são outros trabalhos, né? Dos protetores independentes, Sim. das mulheres da cultura, da Maringá em Cena e tal. Como é que foi essa parte para vocês, que a gente pode dizer que seja uma parte mais recente, né? Que ainda acontece, que Sim. ainda vai vir aí coisa pela frente e tal. Fala um pouquinho sobre isso, assim, só para a gente registrar. É que é tanta coisa, quando a gente reformulou a circular cultural, ela virou tanta coisa que é até difícil, assim, para eu saber por onde que eu começo, meu Deus. E vai Sim. passando. Mas eu acho que isso aí entrou, quando a gente fez esse processo entre 2016 e 2018, a gente fez esse processo de reformulação da Circular Pocket até ela virar Circular Cultural. E aí, como eu tinha comentado, foi esse esquema dela deixar de ser uma revista impressa, passar a ser uma revista impressa publicada online, virar uma revista digital de fato, um site de fato, e a partir desse site a gente foi sentindo essas outras necessidades. Então, assim, a gente queria viabilizar a Circular Cultural como um projeto profissional mesmo, um projeto de cultura profissionalizado na cidade mesmo. E aí a gente tinha o know-how em jornalismo cultural pela Circular Pocket, que era o que a gente acabava fazendo. Era muito importante manter essa parte de ter um espaço de mídia disponível para falar de cultura Uhum. local para gente. Então a gente manteve isso. Então é tipo uma das partes ali do Circular Cultural ainda é a Circular Pocket como editoria. A gente tinha essa coisa de fazer o audiovisual, então a gente tinha a Circular TV. Então, todos esses projetos de audiovisual, eles entram nessa proposta da gente fazer o audiovisual de fato. Tem essa coisa de fazer o evento, que é a Circular Alternativa, de produzir evento cultural. É um braço, e daí da fusão desses três braços, a gente criou um megazord chamado Circular Cultural, que era basicamente isso, uma produtora cultural, produtora audiovisual, um veículo de mídia, de jornalismo cultural, e uma prestadora de serviço nessas três áreas. Então, a nossa proposta era meio que assim, a gente já fez tanta coisa com um projeto nosso, só que o que a gente consegue fazer de projeto nosso é até certo ponto, por questão vários, né, de viabilidade financeira, de matéria-prima de criatividade mesmo, assim, sabe? A gente conseguia com o projeto nosso até a página X. E a gente queria estar mais envolvido na cena cultural da cidade. Então a gente falou, putz, e se a gente pensasse em outras formas de contribuir? Daí, muito do nosso olhar, assim, como consumidor de cultura, como consumidor de cultura local, a gente via, cara, falta alguma profissionalização de mídia na divulgação de projeto cultural de Maringá. Existem os projetos, existem as pessoas interessadas, tem puta de uma lacuna no meio ali, de como esses projetos são comunicados, de que forma eles chegam para as pessoas e de como as pessoas enxergam os projetos baseados em como eles são divulgados, são apresentados. Então, a gente queria muito trazer essa ideia de uma nova proposta de comunicação como um todo mesmo, e aí entra muito audiovisual da apresentação dos projetos culturais. Eu acho que uma coisa que rolava e rola muito assim com o projeto cultural é que as próprias pessoas que estão criando os projetos talvez não consigam ver a dimensão daquilo, o valor que aquilo tem quando estão inseridas dentro. E daí isso pode
talvez isso não chegue para todo o público justamente por causa disso. Então a gente veio com essa proposta de pegar essa ideia que a gente tinha de documentar a cultura e de valorizar o projeto cultural e de usar o produto audiovisual para divulgar. O Só em Cena, a Só em Cena, acho que foi a segunda edição, né, da Só em Cena 2017, foi o nosso piloto, assim, nesse processo. Que a gente fez esse projeto de, tipo, vamos pensar a comunicação da mostra como um todo, como que a gente consegue mostrar para quem não, para quem está fora ou para quem não vai todos os dias ou até para quem nunca foi na mostra, qual é a dimensão de um projeto que são 10 dias de espetáculos em Maringá, o que isso movimenta, que impacto isso causa nas pessoas, que impacto isso causa nos artistas que vêm, nos artistas que vão assistir, no público de forma geral, que impacto isso causa na cidade como um todo, né? Porque ocupa espaço público, ocupa equipamento público. Então a gente foi muito nessa proposta. Daí a gente começou a fazer esse trampo de pensar produtos culturais focados em divulgação de projetos culturais, assim. Só em Cena foi o piloto e foi uma coisa que a gente continuou fazendo, né? A gente fazia boletim diário, a gente faz acompanhando o evento, criar tipo um documentário de registro depois. Isso é importante daí não só no processo de divulgação, mas eu acho que no projeto cultural acabava entrando muito na necessidade de documentar, né? De prestar conta e de mostrar o impacto que aquilo teve de uma forma, de valorizar mesmo, né? De mostrar de uma forma valorizada, assim, de falar, ó, isso aqui é realmente importante, esse projeto realmente foi legal, ele olha essa pessoa, tem uma pessoa aqui falando como que isso impactou a ela. Tem várias pessoas falando, então, tipo, tem um impacto real, assim, nas pessoas. Partir muito dessa proposta, o que a gente tenta fazer com a Circular Cultural como prestadora de serviço. Usar tudo que a gente construiu, assim, dessas 1 milhão de coisas que a gente conversou até aqui, no jornalismo, no audiovisual, no documentário, na produção cultural, para comunicar outros produtos culturais, assim. Continuar sendo um veículo de mídia, de cultura, no final das contas. Sim. Mudando formatos, meios que se passam, mas é isso no final. E devem ter sofrido muito, né? Porque no Só em Cena 2017 a peça acontecia à noite e no outro dia... Ousadia pura aquela. O boletim era divulgado, não tinha intervalo, não. Era edição da madrugada. A gente fazia uma logística ali para conseguir fazer isso, né? Daí a gente fazia esse esquema de equipe, nós 4, né? Em equipe fazia. Sim, todos envolvidos. E uma sensação que lançou tendência, né? Porque era o tipo de coisa que não acontecia, né? Na divulgação. Essa parada de boletim, de como foi o projeto e tal, de você fazer um resumão no final, mesmo no caso de projeto de montagem, de espetáculo, enfim, teve alguns registros assim, né? Foi uma coisa meio fazendo escola, assim, né? Acho que abriu para as pessoas como um todo, abriu uma possibilidade, né? Eu acho que não se via assim como algo. Acho que assim, não se via como algo. Muita gente não via como. Não parava para pensar nessa possibilidade, muita gente parava para pensar nessa possibilidade, mas talvez menosprezasse a importância, o impacto que isso poderia ter. E eu acho que uma vez que você vê isso acontecendo, você fala, caramba, não, isso daí vale a pena a gente fazer. É importante eu acho que para o projeto cultural ali, que você coloca tanto esforço, tanta energia, tanto sangue para o bagulho rodar, para ele não acabar quando ele acaba, sabe? Para ele deixar ali alguma coisa. Tanto para ser portfólio, quanto para ser, sabe? Para ser um registro mesmo, assim. Eu acho que é meio isso, assim, essa questão da gente fazer o projeto cultural, todo o ciclo do projeto cultural, para ele acabar um pouquinho antes de fechar o ciclo, para o ciclo recomeçar. Sim, porque a gente está falando... A gente está falando de uma parada que, na sua essência, na sua natureza, é efêmera, né? Então, é esse lance da memória mesmo, de você registrar toda uma geração, né, de artistas e produtores e projetos culturais, né? E no momento que a gente tem todas as ferramentas do mundo para registrar, né? Tipo, todos os meios possíveis, assim. Nunca foi tão cheio de possibilidade para isso. Bom, para finalizar, queria que você, claro, se tiver mais alguma coisa que você queira comentar, alguma coisa que você lembre, algo que passou batido, que a gente não falou,
Mas, pegando, já ia perguntar isso mesmo, mas pegando o gancho que teve uma pergunta aí do Samuel Harp, sobre projetos em andamento, projetos futuros, como é que está a Circular hoje e o que que vocês planejam assim para o futuro, né? Questão de vontades e projetos, ideias, cada um dos quatro integrantes. Eu acho que tá tão difícil falar de futuro agora. Tá Sim. foda. Mas de uns anos, de um tempo para cá, até um pouquinho antes da pandemia, a Circular passou a funcionar ainda mais como um coletivo que a gente se reúne em núcleos internos para assumir projetos, seja de outros, seja criar coisa nossa. Então, assim, daí isso juntando com o que foi ano passado, que foi esse ano, a gente não tem nenhum projeto autoral, assim, engatilhado. A gente não falou, não vamos mais fazer nada, a gente sempre falou, ó, dá pra gente pensar em fazer alguma coisa assim, sabe? Pode acontecer, assim, a gente pode se reunir para fazer, mas de forma mais organizada, o que a gente tem feito, os projetos que a gente tem se envolvido são mais projetos de colaborando com projetos de outras pessoas, né? Seja nessa parte de documentação, seja na parte de divulgação, mas voltado para o foco da comunicação cultural mesmo no momento, não tanto na produção, na autoprodução. E aí também entram várias questões, né? Produções. Como coletivo, a gente faz algumas coisas, como indivíduos, a gente está fazendo outras coisas. Tipo, o Felipe é da Circular e ele faz um monte de rolê com o Index, que a Circular participa, mas é uma produção à parte. Então, assim, a gente mantém, assim como o Renato mantém o trampo de fotografia, então a gente não tem projetos próprios engatilhados, até porque acho que tá complicadíssimo, né? No momento. Mas a gente aí seguimos participando de projetos culturais de outras pessoas, seguimos abertos inclusive tem projeto particular, tem exposição, vai ter exposição do Renato esse ano, vai ter algumas coisas assim que a gente tem em processo. Sim, Mas essa parte que você chamou de prestação de serviços, né? é, Da parte de divulgação, mídia, comunicação, né? o E que a gente está conseguindo fazer mais de forma mais sistemática, assim, agora. sim, e a Karen foi para Curitiba também, né? Sim. Uma, Foi uma sequência de coisas, assim. Ela foi para Curitiba, daí teve um período também que o Renato ficou fora, e aí teve pandemia, e aí, enfim, mil coisas. mil tretas. Sim. Mas no final das contas, assim, estamos, né? O site existe, a Circular está ativa com esse foco de prestação de serviço mesmo, de colaboração em outros projetos. Sempre aberto a possibilidade, se surgir alguma coisa que a gente quer fazer de autoprojeto, de projeto próprio, com certeza rolará. Legal. Dani, muito obrigada. Adorei a conversa com você. Fiquei sabendo de várias coisas que eu ainda não sabia. É muito bom conhecer o teu olhar. Obrigada também pela presença da Karen, do Renato, do Felipe, de todo mundo que acompanhou a live, Samuel, que chegou aí super interagindo. E dizer que a live vai ficar salva para quem quiser assistir desde o início. Quem ainda não acompanha os nossos trabalhos, fica o convite para seguir a Dois Coelhos Comunicação e Cultura, Daniela Giannini. E deixo aí para você encerrar. Só agradecer, obrigado pelo convite, obrigado por escutar toda essa confusão aí de narração Foi de ótimo, 10 anos adorei. de circular. Eu tenho certeza que eu vou identificar muitas datas erradas depois e que eu vou lembrar de 1 milhão de coisas que eu gostaria de ter falado e não falei. Sabe a história que você pediu, alguma coisa que foi muito marcante? Eu vou tomar banho agora e vai vir. Tenho Com certeza. certeza. Mas enfim, não, brigadão, Rachel. Você sabe, acompanho de perto o seu trabalho sempre. Você sabe que estamos aí sempre. A contribuição da Dois Coelhos, nossa, a gente está, sei lá, 10 anos quase meio que envolvido na cena cultural independente da cidade. A contribuição da Dois Coelhos nesse processo como um todo é
absurda, assim, o tanto de coisa que acontece. E eu acho que a cena cultural da cidade acontece muito assim, né? Muito com pessoas muito por pessoas, pela insistência de pessoas muito empenhadas, né, em manter isso rolando. Então é isso, obrigada e é nóis. Sim. E eu quero dizer que a circular é muito importante. Eu espero que, de repente, as formiguinhas comecem aí a coçar em vocês depois que isso tudo passar. E, de repente, vocês voltem a fazer novos projetos juntos, porque a circular deu uma chacoalhadinha, cara, nessa cena. Chacoalhadinha não, deu uma chacoalhada e importante, acho que em todos os aspectos em que atuou, né? Desde a comunicação, a questão do jornalismo cultural, a questão da produção, ocupando um espaço de forma muito potente e muito organizada, apesar de todo o freestyle que você falou. E nessa parte da prestação de serviços que também renovou a cena, né? Enfim, e para mim mudou minha vida, né? O meu marido. Tem isso ainda, né? Olha, quando a gente começa a planejar um coletivo cultural, a gente não imagina que todas as possibilidades disso. Ai, Senhor. É, Não você acredito que eu vê. falei isso. Apenas Ai, fatos. Mas gente, não é? esse é o nosso destino e o poder da cultura. Não, demais. As conexões que a cultura cria. Nossa, imprevistas, né? Jamais É, imaginaria. Enfim, um beijo para você, um beijo beijo. pro pessoal aí, Karen, Renato, tô com saudades. E então é isso. Mantemos contato. Sorte e sucesso para nós que sobrevivemos a essa pandemia, né? Todo mundo bem. Sobreviveremos. Sobreviveremos. Com É certeza. isso. É isso. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau, gente.